Bem, amigos do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, nós nos encontramos hoje para mais um passeio. Na realidade, esta é uma gravação de um passeio já realizado no dia 25 de setembro. Vamos, então, acompanhar Dom Pedro no local da Independência, no Ipiranga. Nós sentimos sempre uma magia no local onde as coisas aconteceram. Quando a gente diz Dom Pedro proclamou a independência aqui, este aqui traz uma carga de historicidade, sei lá o que, ele evoca algo para nós e traz a nossa recordação que nós vivemos no tempo e no espaço. Foi no dia 7 de setembro de 1822, em torno das 4h30 da tarde. Kant diz que tudo isso é criação da nossa mente, tanto o tempo como o espaço. Já Aristóteles é realista e diz, não, foi aqui e agora. Esses dois elementos nos fazem lembrar a história e a geografia. Uma que conta mais com o tempo e outra com o espaço. Mas são indissociáveis, pois todo fenômeno ocorre num tempo e num espaço. Vamos então juntar as duas coisas, a história e a geografia. Não vamos discutir a questão do que é mais real, ou que transmite maior realidade, dizer que foi aqui e nesse instante. Mas o aqui, principalmente quando nós estamos lá, né, num certo espaço, respirando um ar, traz algo de notável. Descendo mais ao detalhe, nós temos aqui duas figuras, um GPS, que desenha trilhas e posições, e o quadro do Pedro Américo, em que eu marco num círculo a espada e com a cruzeta a ponta da espada. Qual foi exatamente o local? Você vê que a gente pode caminhar em direção ao milímetro, né? O que isso interessa? Deixa para depois. Mas nós sabemos, a independência foi proclamada no Brasil, em São Paulo, na colina do Ipiranga, à meia encosta, na beira do riacho. Nós vamos ver onde é que é mais precisamente esse lugar. A gente que quer ir até a última coordenada, né? XYZ, latitude, longitude e nível médio dos mares, a sua posição com relação a Dom Pedro, ou vice-versa, ou da ponta da espada de Dom Pedro. Isso não interessa tanto, mas só para dizer que existe gente que vai atrás disso, nós vamos atrás de algo intermediário. Então, vamos olhar o palco da independência. Onde é que foi que aconteceu? Aqui nós temos aqui na esquerda um mapa com o desenho do trajeto. Esse mapa é fruto de uma colaboração aberta de muita gente. É o OpenStreetMap. É um mapa atual colaborativo em que cada um pode ir acrescentando coisas. A minha sugestão é acrescentar uma camada histórica. Nela, nós vemos aqui ruas atuais. Ele é atual, ruas atuais, mas em cima dele nós vamos colocar coisas. Em primeiro lugar, olha o Riacho do Ipiranga, em azul. E eu vou dar um zoom aqui na parte da direita. Eu estou olhando para a esquerda, mas vamos olhar no zoom da direita. O Riacho do Ipiranga, eu desenhei como é que ele era antigamente, antes da retificação. Embaixo da Ricardo Jafé, a céu aberto, e passa aqui, ele é naturalizado no Parque da Independência. O que importa para nós agora é que ele ocupa uma posição que não era a posição quando Dom Pedro passou aqui. A ponte, em 1822, ficava nesse ponto vermelho, o caminho se afunilava e se passava por aqui. Então, o riacho fez mudanças. E a posição da ponte é fundamental, porque nós sabemos que o local da independência é a 405 metros da cabeceira da ponte. Está o local aqui embaixo, com um círculo aqui azul, a 405 metros. Nós temos aqui em um monumento à independência feito por Ettore
Ximenes, é italiano. A tendência é dizer Ximenes, é castelhanizar, mas é Ximenes. Aqui nós temos essa rampa, aqui uma pista de skate aqui que às vezes quase atropela pessoas. Temos também nesse trajeto a Casa Canto e Melo. É o pai da Marquesa, que tinha 7 ou 8 filhos. Ela era uma dos últimos e um irmão dela, Francisco de Canto e Melo, era da guarda de honra e acompanhou Dom Pedro aqui, passou ao lado da sua própria casa. Nós temos aqui também um que foi orfanato e a igreja russa. Orfanato Bom Pastor, que deu o nome à rua Bom Pastor. Temos a Casa do Grito aqui colocada, a 254 metros, só que muito cuidado, porque essa Casa do Grito foi feita tempos depois, décadas depois que Dom Pedro tivesse passado pelo caminho. E que ocorre logo depois dessa casa, o caminho se trifurca, para usar um neologismo, mas o caminho principal segue em frente. Nesse local aqui marcado, corresponde a uma ata da vereança. A vereança, os vereadores, né, de São Paulo fizeram uma ata em campo, em torno do 7 de setembro de 1825, em que demarcaram o local exato. Participaram dessa vereança o Francisco Canto e Melo e alguns outros que tinham assistido à independência e outros que tinham ouvido contar direto. Então, foi unânime e que era aqui, e se fez a medição da cabeceira da ponte, esticando cordas, e deu 184 braças, que convertidas para metro dão os 405. Esse caminho passa por onde hoje é o museu, por dentro do museu, quando o museu não existia, né? Não é que Dom Pedro entrou por uma janela e saiu por outra. O museu é de finais do século XIX, bem no finzinho, e Dom Pedro já tinha morrido, e a independência em 1822. Dom Pedro II passou por aqui, mas o museu não existia. Nós vamos ver onde é que ele ficou, por onde é que ele passou, onde ficou um pouco de descanso aqui. Vamos em frente, então. Na segunda parte, nós vamos ver que existe um sinal histórico. Foi uma demarcação equivocada de onde teria sido a independência. Equivocada, nós vamos ver e mostrar depois onde é que foi isso e por que se deu esse problema. Se colocou uma pedra, essa pedra foi arrancada, recolocada, foi perdida e foi reencontrada um pouco abaixo da Rua dos Patriotas, que aqui está. O local da independência fica aqui quase que nos fundos, é dentro do parque, mas nos fundos dos palacetes da família Jafé, alguns metros abaixo da Rua dos Patriotas, né? Esse erro perpetuado vai ser explicado. Aqui nós encontramos umas belas fontes que hoje estão em reconstrução e recuperação para que voltem a ter água e aqueles guichos de água iluminando ainda o sol, o céu à noite, o jardim à noite e de dia também num belo repuxo da água que vai para cima. Muito bem. Que estrada é essa que aqui está, que se bifurca, trifurca ou mais? É o caminho das tropas. É o caminho das tropas que conduziam açúcar do quadrilátero, precisamente do Açúcar, que constituído por Itu, Piracicaba, Sorocaba, quase chegando a Campinas, etc. Uma região paulista de muita produção de açúcar que escoou por essa estrada no lombo de mulas. E também passou um pouquinho por aqui o café, mas logo mais o café vai ser transportado por ferrovia. Nós vamos ver isso daqui em algum momento futuro. Eu traço aqui um perfil de metade da colina, né? Então, se Dom Pedro, na ida para Santos, cruza o riacho,
ele vai subindo, a 100 metros ele já subiu 6, passa pela casa Canto e Melo, que ficava à esquerda do caminho, a Casa do Grito ficaria à direita mais adiante. Aqui ele proclamou a independência, então, a uns 400 metros aqui do Riacho, aqui foi o local do Grito. Depois ele passaria onde futuramente seria a Rua dos Patriotas, passaria pelo sinal histórico que não existia na época e por onde hoje é o museu. Então, esse aqui é um perfil que mostra como são as coisas. Aqui eu destaco nessa imagem a topografia e a impressão que causa. Isso aqui é um quadro de Luiz Carlos Peixoto, de 1893, antes de todas as obras de aplanamento disso daqui, dessas mudanças que nós vamos ver precisamente na aula de hoje aqui, no nosso passeio. Esse quadro da B3 está na Pinacoteca de São Paulo. Aqui está aqui o trilho, que seria depois, mais futuramente, uns trilhos aqui de bonde. Aqui não existia, se tivesse, era um trilho puxado por burros. Mas aqui nós temos, então, a Rua Ouvidor, Portugal, e a Rua Tabor, e ali ao fundo a gente vê o Riacho do Ipiranga, um bambuzal que vai aparecer em diversas fotos até 1920, né? E outras árvores, alguma palmeira por aqui situada. Aqui nós temos, então, esse aterrado, temos pessoas aqui e casas, olha só, deste outro lado aqui do riacho, do lado de cá, a gente vê um subidão e um platô ali em cima, né? Nós vamos a isso logo mais. Vou mostrar, então, de novo, esse aterrado. Isso aqui é o Antônio Parreiras, que está no Museu Paulista. Óleo sobre tela, uma paisagem nos campos do Ipiranga. Aqui a gente vê à esquerda o orfanato, aqui a Casa Canto e Melo, e lá em cima o museu, né, já muito recentemente construído, 1890. Outra imagem interessante, essa daqui assim que está, é um comodato da B3, está com o MASP, a outra está mesmo na Pinacoteca, aqui, aquela anterior. Quem pintou foi Edmund Pink, um desses viajantes que vieram ao Brasil. E o nome do quadro é Vista do Ipiranga, local onde o atual imperador Dom Pedro, o então príncipe regente, declarou a independência do Brasil. Um nome bem comprido mesmo. O que nós vemos aqui de interessante? Essa trifurcação dos caminhos, que eu já falava, né? Então, ela se manteve, né, desde 1823 até os quadros de 1893, até o mapa que eu mostrei aí, que é também de finais do século XIX. Estranha, à primeira vista, a falta do riacho, mas é que ele está aqui escondido pelas árvores, é o que se chama em geografia mata-galeria. É uma mata com margem dos dois lados. Hoje isso seria preservação ambiental aqui, essas matas-galerias ou mata ciliar, que serve de caminho para os animais silvestres que habitam na mata. Está aqui, então, o riacho escondido aqui, mas, com certeza, ele está aqui. Nós vemos também aqui ao fundo um rancho, porque há um cercado que aqui está, olha só, há um cercado aqui para que se coloquem os animais aqui na pastagem, ou milho, ou o que seja, né? À beira do caminho, porque os tropeiros têm que dormir e desarrear as mulas e proteger a carga da chuva, por exemplo. Há um campo aqui que parece arado e há duas estradas. Essa aqui parece a principal, mas não é. Essa é marginal ao riacho, quase paralela a ele. O caminho vem de São Paulo, passando pela Rua Ouvidor, Portugal. E aqui nós temos uma venda. Essa venda
aparece nos relatos, nos principais relatos dos participantes da independência, como é do padre Belchior e o Saldanha da Gama, comandante da Guarda Imperial, Guarda de Honra, descrevem e falam dessa venda aqui. E a gente percebe que é venda por alguns indícios aqui. Olha só, tem um cavalo aqui amarrado. Onde está o dono deste animal? Está nessa casa aqui. Estou brincando, está comprando uma pinguinha aqui. E há outros postes aqui, né, secos aqui, para que se amarrem animais aqui. Né? Vários clientes podem se beneficiar desse. Esse que está andando vai dar uma paradinha aqui, o último gole, né? Não sei, não sabemos. E aqui nós temos, então, finalmente, para comentar, uma casa que pode ter inspirado o Pedro Américo na composição do seu quadro. Muito bem. A primeira medição e a demarcação errada. Então, os moradores de São Paulo, aqui da cidade, principalmente, quiseram sempre demarcar o lugar onde foi. E houve até gente que propôs colocar um marco na Rua da Glória, por onde, de fato, passou Dom Pedro, né, nos terrenos da Santa Casa de Misericórdia, onde ainda se tem instituições de ensino. Foi o Colégio São José, e hoje tínhamos uma escola preparatória para ingresso de carreiras do direito, né, o cursos de extensão. E fizeram uma moção para o imperador, dizendo onde queriam pôr, mas um documento assinado por José Bonifácio, e lá em fevereiro de 23, pouquinho depois, isso é um desejo do imperador, que se construa e que seja exatamente onde aconteceu. Olha o exatamente, né? Latitude, longitude, ponta da espada. Onde é o exatamente, né? Tendo em conta que o cavalo ocupa um espaço, a guarda de honra, então, com mais 20, 30 animais ali, enche um local que não pode ser delimitado no metro quadrado, nem muito menos, né? O imperador sempre diz, no próprio sítio do Piranga, é um ofício de 1825. E aí ocorre, então, a vereança no próprio local. Compareceram diversos que tinham presenciado a cena, e a ata diz, se acha em uma eminência, saindo da ponte do Piranga, e é rio. Ipiranga, Rio Vermelho. Ipiranga era todo o bairro, mas Ponte do Piranga é do rio Riacho do Ipiranga, para o lado de Santos, quer dizer, saindo da ponte e indo para Santos. Na extremidade de uma linha, ou seja, você começa a medir na ponte, e na outra extremidade, com 184 braças tiradas da dita ponte na direção de 10 graus de norte a este. Essa ata está reproduzida 100 anos depois, quase, né? Numa revista do Instituto Histórico. Mas quem quiser vai nos jornais e nas atas de São Paulo e encontra também. E a distância, então, em metros, é fazer uma conta, 184 braças vezes 2,20 metros. 2,20 metros corresponde uma braça a 10 palmos, e o palmo 22 centímetros. E nós temos um ponto, uma direção e uma distância, já está fixado. Mas se eu digo ao longo do caminho, eu tenho mais um dado ainda para conferir. E aí o que aconteceu? Ficaram todos contentes, redigiram a ata em campo, assinaram todos e voltaram felizes para casa, tendo colocado uma baliza que é um negócio muito simples, uma haste metálica ou de madeira. Claro, só 40 dias depois se instalou a pedra fundamental. E agora, digo eu, em local errado.
200 metros acima. Alguém pode ter falado, está na meia encosta isso aqui, não dá para comemorar muito com essa inclinação, vamos colocar mais para cima, né? Esquecendo o desejo do imperador e todo o resto. E não sei se alguém que fez a medição compareceu, talvez mandaram um bagrinho lá, precisa saber de fato o que houve. O fato é que colocaram 200 metros acima. Então, o local da independência está aqui no Círculo Azul, 200 metros acima, fizeram um buraco, enterraram a pedra, está aqui, né? Está aqui a 608 metros da ponte, está acima da Rua dos Patriotas, e isso aqui acabou virando a verdade fake news, verdade oficial aqui. Fora do caminho, por quê? Porque as tropas iam passar por cima. Então, fizeram, à direita do caminho, para quem desce, uma entrada aqui de uns 15 metros, né, para que as tropas não cavassem, não atrapalhassem o caminho. O museu está a 740 metros, é só para ter uma ideia aqui. Num mapa de 1832, já aparece uma referência, né, a isso, nesse mapa do Zé Marcelino de Vasconcelos. 10 anos depois, já aparece lá aqui, olha lá, um caminho que aqui está, que ele é cruzado por um riacho, ele diz Córrego do Ipiranga, né? E aqui tem lá mais dados aqui, Monumento do Ipiranga. Então, aqui o caminho se bifurca e há algo aqui no meio. Então, alguma baliza o pessoal fez, mais ou menos permanente, né? Então, de 25 a 32, 8 anos depois, já havia algo. E se o caminho ia por um lado, aqui vai pelo outro, isso aqui ficou sendo quase que uma ilha, e nós temos aqui, olha lá, o Rancho do Ipiranga, uma das casas, provavelmente do Canto e Melo, virou rancho também. Ele próprio tinha mulas e, com isso, pastos, etc. Pode ter transformado ou pode ter construído um rancho anexo. E aquelas casinhas que nós vemos lá naquele quadro, duas aparecem, e aqui a venda, aqui do lado esquerdo, nesse quadrante aqui, definido pela estrada e pelo rio. E aqui, essa linha dupla é, sem dúvida, o riacho ou o rio Tamanduateí, que vai receber o Ipiranga logo aqui abaixo, né? Muito bem, houve uma primeira tentativa de implantação de um pavilhão provisório. E aqui esse foi encontrado esse projeto que diz prospecto e planta para o Monumento da Independência proclamada em Opiranga. É o que se lê aqui nesses dizeres, né? Isso aqui está numa revista lá do Museu do Ipiranga, recolhendo algo que estaria em outra publicação. E aqui a gente vê uma escadaria que sobe, né, são degraus circulares, eu chego no patamar, aqui é uma balaustrada porque as pessoas não caem, e eu posso circular esta pirâmide ou esse cone que aqui está. E eu sei como é que é isto olhando para essa planta, porque isso aqui é um corte, uma fachada, né? Uma elevação, e aqui é a vista de cima. Então, a escadaria é circular, eu consigo me adentrar num certo recinto e circundar esse cone pirâmide aqui. O Azevedo Marques diz, por que não fizeram isso? Né? Até houve dinheiro, houve arrecadação, né? Então, olhando aí, tentando ver as razões do espanto, etc., vimos que foi feita uma subscrição pública, pedindo dinheiro para os homens de boa vontade, só se arrecadou 10%. Então, havia falta de verbas. O projeto do Daniel Pedro Miller, na pesquisa confirmei isso, ou descobri isso, e
Quem iria construir ou construiu parte é o mestre Vicentinho. Isso guarda uma certa relação com o obelisco que está no paredão do Pix, a dupla Daniel Pedro Miller, mestre Vicentino. Sobreviveram os alicerces e enterrado, como nós descobrimos, né? Agora, vou mostrar o quê? Qual seria um monumento, uma baliza? Então, a baliza poderia ser um mastro desse estilo. O caminho vem aqui pela esquerda e haveria outro pela direita. Isso aqui é uma aquarela sobre papel de 1847, portanto, 24 anos depois da independência, 21, por aí, após a independência. Isso aqui está no Museu do Ipiranga, Museu Paulista, e é do Miguelzinho Dutra, Vista do Ipiranga, vírgula, lugar onde foi proclamada a independência do Brasil. Tá? É o que está dito aqui. Dom Pedro II e a imperatriz passaram por aqui. Então, em 1847, subiram a serra, né, de Santos, vindo para cá, e isso aconteceu 21 anos após o enterramento de uma pedra aí, ou se eu fizer 24 anos após a proclamação da independência. O neto do Miguelzinho Dutra, chamado Alípio Dutra, pintou um quadro, né, bem mais tarde, mas interpretando a aquarela. Ele é bom porque ele destaca bem alguns elementos que nós vamos ver agora. Olha, o céu azul, aqui nós temos a Serra da Cantareira, a cidade não é nada, isso aqui é Rabalde da cidade. Aqui nós vemos duas araucárias, o Riacho do Ipiranga está aqui na mata, atrás da mata, Mata Galeria, como falava. A Casa Canto e Melo está aqui, uma outra lá, está lá no fundo, tem outra para cá, que não aparece, né, em outras vistas do lado de lá, porque a mata esconde, né? Mas o caminho que deveria aparecer não aparece. Há um caminho aqui à esquerda, mas não tem nada a ver, porque o caminho faz a volta, desce e vai passar ao lado dessa casa aqui, né? E deixando a casa à direita. Ele deveria passar aqui, perto das araucárias, mas não passa, né? Então, isso aqui é a leitura da imagem. Aqui nós temos um mastro de madeira com uma bandeirola aqui em cima. Provavelmente a pedra fundamental aqui estaria enterrada aqui. Isso aqui seria o signal histórico. E aqui parece um coretinho. Ele é de madeira, telha, mas é provisório. Então, Dom Pedro II e a imperatriz passaram por aqui na visita e descansaram, tomaram um refresco, seria uma limonada, né? Uma limonada aqui na época, para se recompor antes de chegar em São Paulo, né? Muito bem, e aqui então, depois houve um momento em que ninguém sabia se esse monumento se fez, se não fez, fato é que não se via monumento nenhum. Mas, por ocasião dos 50 anos da independência, 1872, Carlos Ratti, um famoso engenheiro e cartógrafo de São Paulo, da cidade, encontrou algo em umas escavações. Ele estava procurando, né? Procurando, embora e encontrou, e acabou encontrando aqui o que? Essa pedra fundamental no dia 10 de outubro de 1872, ou seja, eram comemorações, eram trabalhos em torno do 7 de setembro, né? Então, esse aqui é uma planta e um perfil. Aqui em cima tem o perfil, a rampa que sobe, tá aqui. E ele encontrou lá, depois do fim da subida, mais uns metros, fim da subida seria a Patriotas. Tem aqui, eles encontraram essa pedra. E o caminho, que aqui está, vem aqui o caminho, alguma bifurcação de caminhos, etc. Aqui está. E ele desenha aqui essa pedra da independência, uma caixa, pedra com uma alça, né? Depois ela foi colocada dentro de uma caixa, né? Colina do Ipiranga, e aqui
ele desenha os monumentos. Então, esse original foi perdido, talvez está no arquivo público de São Paulo, né? Esteve no Instituto Histórico, era do Instituto Histórico, mas, numa dessas ações aí, acabou indo parar no arquivo público do Estado. No entanto, eu reconstituí isso aqui, eu consegui ler isto e redesenhar. Então, redesenhando, aqui ó, nós temos em perfil, aqui está o riacho, a ponte está aqui embaixo, a ponte P, há um trechinho plano, se começa uma subida que vai de A até B, e aqui o monumento que fizeram, aquele coreto, né? E aqui embaixo foram encontrados alicerces de um monumento. E o caminho, olha só, o caminho, aqui eu tenho um chamado Rancho Nacional, Casa Cantrimelo, outras casas, depois eu digo quais são. Aqui a Casa do Grito, aqui vai o caminho, entorta um pouquinho para cá e passa aqui ao lado, vimos que não foi no eixo da estrada, mas 15 metros para dentro. Aqui estão os alicerces. Por que os alicerces? Reconstituindo, olha só, eu desenhei aqui, né, um esquema da seção do alicerce na direção norte e sul, né, reforçado. Eu fiz o reforço sobre a planta de Carlos Rato, para se tornar visível. Por que isso é assim, né? Bom, eu tenho umas dimensões. Aqui tem uma base de pedra ciclópica e tem aqui, olha só, isso aqui é um corte, então parece um fosso aqui, mas não é o fosso. Aqui você tem aquela escada de subida e eu consigo circular em torno daquele cone, né? Então, foi encontrado as bases, determinadas paredes, um centro, fizeram festa porque encontraram a pedra aqui no centro, só que a pedra não estava no lugar correto. O pessoal sabia ou voltou a se lembrar daquela posição das 184 baraças acima da ponte. Da ponte. Olha só a descrição do Carlos Ratti. Chegando hoje às 3h30 da tarde, a remover-se a última laje de pedra do fundo, brilhou-me de encontro uma alça de metal dourado, engastada em uma pedra polida de granito, em forma de caixinha com borda saliente e dourada de 25 centímetros de comprimento, 14 de largura e 12 de altura. É uma pedra com essas dimensões pequenas e com uma alça, né? Numa das faces da pedra achava-se gravada a seguinte inscrição: Independência, P1, 7 de setembro de 1822. Então, essa pedra foi exumada, está aqui a pedra, e aqui uma caixa aqui metálica de ferro, né, onde ela ficou dentro. Então, ela foi exumada. O que fazemos com ela? Então, 3 anos mais lá, discutindo o que fazer, e o Monteiro de Barros falou, vamos reenterrar a pedra. Aí foi exumada e reenterrada a pedra com a caixa, festa, hino nacional, foguetes, e dentro da caixa de ferro colocaram a pedra, mais jornais do dia, mais moedas de ouro, prata, níquel, e de volta para o túmulo e perdida novamente. Então, isso só foi redescoberta em 1922. Olha, tardiamente, né? Em 1822, e em lugar completamente equivocado, nem o equivocado era noutra terceira ou quarta posição, e não tinha mais jornal, claro, não tinha moeda de ouro, nem de prata, e sobrou uma medalhinha de níquel aí para contar a história, né? Mas a caixa era a caixa e a pedra era a pedra. Então, olha só, e aqui um projeto de estrada entre a cidade e o monumento do Ipiranga, em torno de 1884. Estavam se fazendo os planos para construir o monumento, o edifício monumento do Ipiranga. Nós sabemos que não foi construído porque as curvas de nível permanecem aqui, mas há projeto de implantação de casas, ou talvez essas já estivessem aqui, e um trilho
de trem ligando a ferrovia dos ingleses até aqui para subida de material. E nós vemos aqui vários caminhos que aqui estão aqui meio apagados. E aqui signal histórico existente, olha lá, com um certo quadrado aqui, né? Isso em 1884. Também em outros mapas aqui, lá no projeto de uma Alameda, 1884. Tá aqui, signal histórico existente, então havia uma sinalização de que ali havia algo. É aqui o Bezzi, né? Tommaso Gaudenzio Bezzi foi quem fez o projeto do museu. E ele fez também um projeto de terraplenagem. Então, eu vou cortar essas áreas que estão avermelhadas e jogar onde estão nas áreas amarelas aqui, fazendo um terrapleno. Não foi todo ele aterrado, mas boa parte se executou. E aqui se vê também o sinal histórico. Então, havia, em 1884, uma marcação de que aqui havia algo, né? E o que nós vamos fazer aí, né? O museu, essa aqui é uma imagem do museu em 1900, não é como é hoje, nem hoje, nem antes da reforma que está se fazendo. Essa escadaria é muito pequena, então esse jardim estava praticamente no mesmo plano do museu, e o museu não tinha muito relevo. O que fez depois é escavar isso que aqui está, então o museu aumentou, ele subiu com relação ao seu entorno, ficou mais destacado. Então, se levantou mais vários metros isso daqui, numa primeira corte aqui mais 2 metros, outro corte 4, 5, 6 metros aqui, ficou, entre aspas, 8 metros mais alto à base de escavar o terreno. Esse aqui é um jardim belga, de Lenotre. Olha só, outro, né, monumento do Ipiranga, aqui, olha lá, aqui é campo ainda, né, é campo com terra, aqui, né, é 1900, aqui é um pouco depois, 1907, 1909, aí vem o Arsênio Putemans, aqui a implantação é 7 e 9, segundo o modelo lenotriano, quer dizer, André Lenotre, paisagista francês do Barroco, se notabilizou pelo projeto de Versalhes e o Jardim das Tulherias. Pronto. Finalmente, alguém acertou e refez a demarcação correta. Se colocou esse mastro que vocês estão vendo aqui. Então, essa questão foi suscitada através de um ofício de 5 de maio de 1902, do Hermann von Ehring, que era o diretor do Museu do Ipiranga. Essa questão foi levada ao Instituto Histórico, do qual era membro, e se criou uma comissão para estudar o assunto. Comissão de 3 funciona, né? Principalmente quando um não pode e outro fica doente. E aí o que sobrou tem que fazer. Então, era Ehring, o João Mendes Júnior, da Praça, e Antônio Toledo Pisa, historiadores e museólogos aqui, embora tivessem feito direito ou cursado outras especialidades. E fizeram um trabalho e uma memória, fizeram a remedição e colocaram esse mastro e uma pedra que aqui está. Nós vemos o antigo caminho e vemos o bambuzal que aparece nas pinturas históricas lá atrás. E aqui nós vemos aqui, ó, casa do Grito, Canto e Melo não é visível, mas está aqui. Uma nova chácara que se construiu da Independência, uma outra casa pitoresca, e bem à direita aqui o asilo Bom Pastor, né? Lá no fundo, o Morro da Pólvora, que era uma repartição do Estado, onde se guardavam, do Exército, onde se guardavam munições. E aqui a antiga rua Ouvidor Portugal, para aqui está, e outra das transversais aqui, Tabor e uma seguinte aí. Nos fundos, esbatido, a cantareira. Mais de perto, a gente vê a pedra e o mastro. Essa pedra não tem nada a ver com aquela
pedra fundamental, que tinha sido perdido. É uma outra pedra que alguém colocou aí. E olha só os caminhos, as vossorocas, né? No terreno é uma argila arenosa, muito suscetível à água, e à água de chuva, né? Que vem nos verões e vai carreando o material para o rio e riacho abaixo. Madeira e pedra. Ok, olha a outra vista um pouco mais abaixo, agora olhando para o museu, olha as buraqueiras, né? Isso explica, ou pode explicar, por que o caminho se bifurcava ou trifurcava. É o caminho dos animais, né? Que não dá para vir por aqui, vai um pouco mais para a direita, vai para a esquerda. Não há caminho, né? Se faz o caminho ao andar, citando uns versos de Machado. Então, aqui está a pedra e o mastro de madeira. Visto mais de perto, aqui estão eles, e olha só de novo o caminho aí está. Finalmente, quando se pensou no novo jardim, em 1920, 22, houve uma grande terraplenagem que nós vamos explicar. E aí uma escavadeira estava lá trabalhando e houve um barulho metálico. Plém, para tudo, vão ver uma caixa. Era caixa metálica, essa que aqui está, e tinha sobrado quase nada, né? A não ser a própria caixa e a pedra. E aí foi recolhida ao museu e daí não sai, porque senão vai ser perdida de novo. E nessa terraplenagem se destrói aquele mastro e aquela outra pedra que lá estão, que lá estavam, né? Já não estão mais também. Então, agora vamos ver essa mudança de perfil. Então, como é que era o terreno? O terreno vinha aqui, ó, lá, o riacho. Aqui à esquerda é o riacho atual, o RH, que é o riacho na época de Dom Pedro, mais próximo do terreno. O terreno é isso que está em marrom aqui, vem para cá e está aqui. Quem estivesse aqui, eu tenho uma visada pela linha R, eu não vejo o edifício monumento, porque a inclinação do terreno não permite. É o que mostravam aqueles quadros antigos, né? Uma subidona. Então, aí o que se fez? Se fez uma grande terraplenagem aqui, se aterrou aqui embaixo e se construiu, né, se implantou o monumento à independência do Héctor Jiménez, está aqui. E se escavou o rio e se jogou ele mais para o norte. Olha lá, a escavação do rio, quase 5 metros aqui. E grandes escavações, no ponto 1, mais de 10 metros, né? Aqui a Rua dos Patriotas, aqui a região das Fontes, um paredão das Fontes, uma escadaria, e aí se chega ao museu. Então, esse aqui é o perfil de visibilidade. Ó, quem está aqui consegue ver a fachada do museu, de quase qualquer região, menos quem está muito aqui embaixo da escadaria, mas quando ele sobe, já volta a ver o museu. Então, esse aqui foi uma mudança para que houvesse melhor visibilidade do parque de um ponto até outro, né? A reta S prova isto. Eu fiz um corte, uma seção transversal do terreno antigo. Olha, aqui nós temos a Avenida Nazaré e a Rua Bom Pastor. Hoje, isto aqui é quase plano, né? Ligeira queda em direção a Nazaré. E aqui eu tenho, então, o perfil antigo. Olha só que tá, o perfil antigo aqui era tudo isso que foi, então, removido. Se eu descer alguns metros abaixo da Patriota, posso fazer uma outra seção, e essa outra seção continua alto. Quem for visitar lá, veja que aqui o terreno está quase o terreno natural. Então, dentro do próprio parque, você vem, e ao lado da Rua Bom Pastor, para cima e para baixo, nós temos paredões altos de terreno praticamente natural, né? Então, o corte máximo é de 14 metros de A até B. Então, isso aqui são curiosidades para ver como foi intensa a movimentação de terra, que a gente vê aqui. Olha só, isso aqui está escavando na altura da Patriotas, um pouco para baixo.
O museu está lá em cima, o céu lá atrás, muita arborização. Eu tenho um homem aqui em cima, cuidado para não cair. E tenho aqui pessoas aqui embaixo e trilhos de trem, Decauville, né? Tipo bitola estreita. E eu tenho aqui uma grande máquina escavadora, um cilindro aqui movido a ar não comprimido, mas máquina a vapor, e uma mão que escava, né, uma grande pá que escava a terra e coloca nos vagões. E aí deve ter uma máquina que puxa tudo isso e vai tirando a terra e levando para outras posições. Mas olha só o corte, né, o tamanho do corte que eu falava e mostrava no outro momento, né? Em 1920, Tonet faz o último passeio saudosista para a memória, né? Ele saiu do museu, ele era o diretor e foi caminhando naquele primeiro jardim lenotriano que vai até a Patriotas, e aí depois ele entra e diz no pasto, um pasto puro, cruzou lá uma cerca de arame farpado e foi descendo. Notem as vossorocas aqui no terreno, né? E esta aqui é chamada Casa do Grito, em 1920. Você pode comparar como está hoje e ver as mudanças e intervenções. Aqui vira um caminho de águas e, por isso, é mais fértil e o mato cresce. E aqui tem a cerca. Descendo aí, passando da Casa do Grito, logo depois, Tonet vê essa casa e considera como ela sendo pitoresca. E ele imagina que Pedro Américo teria se inspirado nessa casa, mas não é verdade. Aqui tem 4 águas, o outro tem 2 águas. Isso é completamente diferente, né? Tem muito mais probabilidade que seja a outra, né? No fundo, o Morro da Pólvora, como já dissemos. E aqui a Casa Canto e Melo tem o seu pequeno sótão lá em cima, né? Olha só, um sótão aqui, as várias janelas, 1920. Aqui no fundo vai ter o asilo um pouco para trás aqui, né? E aqui a gente vê uma roda de uma carroça aqui à direita. É a Casa Canto e Melo, no lado oposto do caminho. O caminho está aqui, perto de onde está escrito IC, essa região aqui embaixo. Finalmente, mostrar como era realmente pitoresco e as margens eram plácidas e suaves aqui. Em que época? 1920, esse passeio, já depois de 22, tudo isso aqui pronto. Mas depois, muito mais recentemente, em função das inundações do Ipiranga, se afundou essa calha muito mais ainda e perdeu todo o encanto, porque a gente chegava aqui até a beirada do riacho. Quem sabe algum dia a gente volta a reconstituir esta paisagem que é bonita, né? Então, agora, como é que eu fiz? Eu reconstituí o caminho das tropas aqui, olha só, e tracei as linhas aqui. É problema de perspectiva. Eu tenho lá esses postes da cerca estão alinhados. Mais do que o caminho, eu fiz uma faixa do caminho, uma faixa de terreno, um terreno público aqui, e para dentro já são particulares, né? Que é um morrinho, aqui é o famoso bambuzal. Esse muro existe até hoje, está lá. Ó, o museu, a gente vê a pontinha do museu aqui, parcialmente, bem parcialmente. E depois aqui, olha só, essa outra visão é bem interessante, tem a ponte está aqui, cabeceira da ponte, aqui o alinhamento do caminho, que já está na anterior, aqui eu tenho aquele mastro de 1920, a torre central do museu, o asilo Bom Pastor, a lavadeira e a curva do riacho, né? Aqui estamos e vamos caminhando. Então, como é que eu fiz a reconstituição histórica, né? Então, a reconstituição histórica passou por várias coisas. Primeiro, o mapa anônimo de 1884, que ele tem curvas de nível, algumas
ruas e caminhos aqui, e tem um valo, né? Esse valo ele aparece aqui e aparece em mapas posteriores. O que eu fiz? Eu reforcei os caminhos, reforcei o valo e coloquei o Riacho do Ipiranga, né? Passando ainda pela Ponte Velha e Caminho Velho. Isso aqui eu vou jogar no mapa da Sara, e do mapa da Sara vou jogar para o mapa atual. Então, esse aqui está dividido em duas partes para a gente conseguir ver melhor. Aqui vai até o local da Independência, aqui o lugar do sinal histórico, o museu, a 704 metros, o lugar onde a pedra foi reencontrada com a escavadeira e o barulho metálico. Aqui é o conjunto dos dois, com um tamanho menor. Então, vamos ver como é, né? Como é que a gente faz aqui, ó? Jogar aquele mapa anterior sobre esse que aqui está, que é o mapa da Sara de 1930. O mapa da Sara, veja já o Ipiranga retificado, mas esse caminho, a região pública, privada, essa lateral ainda permanecia. E esse valo aqui é um tracejadinho, é um pontilhado, tá vendo? Ó, tem um pontilhado aqui, no outro pontilhado aqui. Esse pontilhado, que o de baixo é o do valo. Então, com o pontilhado do valo, com a Casa Canto e Melo e a Casa do Grito, que tem nos dois mapas, naquele antigo e neste, tem alguns pontos. Então, essa Casa Canto e Melo, Casa do Grito, os pontos do valo, o projeto do museu, tá? Os cantos do museu, alguns pontos comuns que permitiram a sobreposição de um mapa com outro, né? O de 1886 com o de 1930. Está aqui um detalhe, né? Ponte Velha, o Caminho Velho, aqui Valo, né? Casa do Grito, Casa Canto e Melo. E, assim, e aqui o 405 metros, basta medir em cima do mapa, porque eu estou colocando tudo isso com dimensões. E agora, esse mapa da Sara vai ser jogado em cima de um mapa atual. Ou lá, por exemplo, no mapa atual ou no Google, né? Que está o Google Street View, e a gente vê aqui o próprio valo. O que aconteceu? O valo, eu desloquei aqui, tá? Eu desloquei para não ficar em cima e a gente conseguir ver. O valo era divisa de propriedades, uma propriedade à direita, outra à esquerda. Aqui à direita, em princípio, eram o Jafés, à esquerda, o Conde, Vicente de Azevedo. Então, depois isso é vendido, existe um loteamento desse lado e outro loteamento deste. Por isso que as ruas não coincidem, né? O fulano faz o traçado, mas ele não termina. Vai terminar aonde? No valo? Não dá. Ele termina só aqui. O outro vem e faz o loteamento até aqui, e chega um momento que um deles vem para cá e pronto, né? E aqui já se produz o desencontro. Ou, em outro caso, olha lá, vendo que havia o desencontro, se faz uma reta que une um com o outro. Então, você tem as várias soluções. Então, a gente vê o Colégio São Francisco Xavier, e ele não é retangular, olha, ele tem um muro torto aqui. O que é isso? É o resquício do valo. O valo vem aqui e muitas residências também têm esses muros tortos aqui, ó. Eu desloquei o valo para a direita para a gente acompanhar. Olha só isso aqui, como tem um troço torto aqui, né? Isso aqui é a cicatriz do valo. E a gente indo lá em loco, você vê, e tem uma farmácia aqui num canto ali, que o estacionamento é todo irregular, diz o que está acontecendo. Também joguei tudo isso dentro de um cartão postal, com essa vista aérea. O que eu joguei aqui? Ó, a ponte antiga aqui, os caminhos, né? Aqui, ó, essa delimitação de caminhos com o bambuzal por aqui, assim, a Casa do Grito aqui, a Casa Canto Melo ainda
existia na década de 30, o Asilo Bom Pastor, em verde, o Valo. Né? E aqui a gente consegue também, olha lá, o local da Independência está aqui colocado. Né? Então, onde é que está isso? Se eu subir pela rampa de skate, entro à esquerda e alguns metros antes de chegar. Mas eu tenho a coordenada, latitude e longitude tirada dos mapas. Se a gente continuasse, sobe, passa pela Patriotas e no Jardim o Signal Histórico, e aqui está continua o caminho e ia bater numa das janelas do museu. Né? Então, está aí, são curiosidades. Então, como eu consegui jogar em cima de um mapa atual, foi a primeira coisa que eu mostrei, eu consigo tirar as coordenadas norte e este e altura de escavação, né, em relação ao ponto antigo, da cabeceira da ponte, a Casa Canto e Melo e a Casa do Grito. Essas duas mantêm o perfil original. Então, se eu passar ao lado da Casa do Grito, o caminho ainda é o original. Mas se eu for para o local Independência, eu estou quase 9 metros abaixo de onde Dom Pedro estava. Então, 8,8 metros abaixo é o chão. E se eu puser Dom Pedro em cima do cavalo, mais até 2,20, dá uns 11 metros da ponta da espada, está aqui abaixo disso. Agora, você pega um GPS, coloca essa coordenada, você chega lá. Tá? Eu pus até os centímetros, mas só para dizer que é fruto do cálculo. Né? E o sinal histórico está aqui, e a pedra reencontrada não se aplica, e pronto. Né? Então, a gente pode dizer, foi aqui, né, onde aconteceu a independência. E esse aqui é uma região lá em torno. Eu vou propor à Prefeitura de São Paulo que faça pelo menos um obelisco de pedra ali e esperar que os vândalos não o joguem abaixo, né? Um obelisco de pedra no local mais preciso onde as coisas ocorreram. Né? Então, está aqui a aula de hoje e eu vou me despedindo, então, até uma próxima, que nos vemos, espero que seja presencial. Um grande abraço a todos.